Oi pessoal, nesse canal científico eu quero mostrar para vocês um cálculo que eu fiz, tá? Eu não sei se dá para a gente ver por aqui, vou tentar mostrar por aqui, ou eu mostro aqui, tá certo? Ou eu simplesmente falo sobre ele, porque então olha só, deixa eu tentar mostrar por aqui, deixa eu ver se pega aqui, deixa eu sentar. Então olha só, reparem. Bom, aqui é o cálculo de um. Eu vou ser mais sucinto, tá? Aqui é o cálculo de um paraboloide, tá? Na verdade, você calcula um paraboloide, tá? Usando integral tripla, tá certo? E usando jacobiano, tá? Os limites desse paraboloide na integral é de 0 a 1 menos R2, de 0 a 1, de 0 a 2π. Eu não quero entrar em detalhes do cálculo em si. Você aplica jacobiano e vai integrando esse paraboloide, tá? Aqui é a equação, aqui deixa eu colocar assim, assim. Aqui está a equação do paraboloide, tá aqui, tá? De uma maneira geral, tá? Eu não estou querendo entrar a fundo no cálculo, mas você consegue então por essa integral tripla, tá? Com jacobiano dz, dr, dθ, você consegue chegar ao volume desse paraboloide, tá? Esse paraboloide, no caso, ele tem até Z1 e R1, tá? Então você chega a um volume final de... Desculpa aqui que eu vou falar mais do que mostrar o cálculo, tá? O volume final de π sobre 2 unidades de volume. Bom, então você consegue calcular, deixa eu voltar para cá, o volume de um paraboloide. Por que eu quis calcular o volume de um paraboloide? Eu quis calcular o volume de um paraboloide porque o nosso universo, a partir do Big Bang, pela teoria do Big Bang, ele tomou o formato de um volume de um paraboloide, tá? Você tem que força entre dois, atração, G, produto das massas pelo raio ao quadrado, e energia vezes a distância no sistema MKS. Forças do universo você tem a gravitacional, magnética, forte e fraca, tá? Olha só. A cada 3,26 milhões de anos-luz, tá? É um MPC, você tem uma velocidade de afastamento das galáxias, elas aumentam em 70 km por segundo. Com base nisto, a idade do universo fica estimada em 14 bilhões de anos, tá? Tem o método paralaxe, né? Que você tem a distância do observador ao centro da Terra a um determinado ponto da Terra, tá? Bom, medindo as radiações cósmicas, também você tem um processo chamado medindo as radiações cósmicas de fundo, tá? O tamanho, tá? Então você tem estimado aqui tamanho, ele é dado em anos-luz, tá? Anos-luz é espaço, tá certo? Bom, tamanho é dado em anos-luz, é o período que a luz percorre
que uma partícula percorre na velocidade da luz em 1 ano. Então, em tantos anos-luz, você vai dar o tamanho. Então, eu calculei o volume desse paraboloide como se fosse um volume infinitesimal do universo, vamos dizer assim, tá? E como ele tem a cada 1 MCP, ou seja, a cada 3,26 milhões de anos-luz, ele se afasta mais rápido, presta atenção, ele se afasta mais rápido, 70 km por segundo, velocidade de afastamento das galáxias. Ou seja, a uma determinada distância em anos-luz, o universo se afasta mais rápido. Então, conclui-se que quanto mais você caminha no universo, mais ele se afasta mais rápido. Preste atenção, por favor, nesse canal científico, tá? Bom, pela radiação de fundo, 3 graus Celsius acima do zero absoluto, menos 273,23 graus Celsius, a teoria de Robert Wilson e Arnold Penzias, 1964, de todas as direções, este ruído e não desaparecia. Então, em todas as direções tinha o ruído de 3 graus Celsius acima do zero absoluto. Tá? É uma forma também de ver que o universo está em expansão. E foi uma das comprovações do Big Bang. Tá certo? Bom. Enfim, deixa eu ver aqui. A idade do universo fica estimada em 14 bilhões de anos. Como é que ele vê isso? Exatamente pelo que eu já falei. A cada 3,26 milhões de anos-luz, existe a velocidade de afastamento das galáxias de 70 km por segundo. E isso é uma fórmula de cálculo. Bom, e aqui eu tenho o cálculo, como eu já falei. Bom, você tem a densidade, é massa por volume. Então, a massa é esse volume vezes a densidade do espaço. Se você tiver a densidade do espaço, que não existe o vácuo absoluto, então se você tem a densidade do espaço vezes esse volume do universo, você tem a massa. Tá? Outra maneira é que velocidade é espaço sobre tempo. Então, no tempo estimado de 13,8 bilhões de anos, você tem numa velocidade, numa determinada velocidade, já que ela vai progredindo e você não tem, você poderia calcular então o tamanho do universo. Veja bem, isso foi uma explicação teórica. Mas olha só, vamos agora a uma explicação conceitual. O que diz a teoria da relatividade? Ela diz o seguinte, que em velocidades próximas à da luz futuro e velocidades acima já da luz passado, tá? Por exemplo, isso aqui está se deslocando aqui. Se eu estou me afastando dessa caneta, se eu estou me afastando dessa caneta aqui, em velocidade acima da luz, ela volta. Aceleração negativa. Por quê? Eu estou vendo eventos passados. Porque se isso aqui está emitindo luz para mim, e eu vou acima da velocidade da luz, eu vejo luzes do passado. Logo, em algum ponto do universo, chegamos à conclusão que ultrapassou a velocidade da luz. Eu não concordo com esse cálculo, que é um cálculo estimativo. Para mim, o universo é muito maior que 13,8 bilhões de anos, porque o que se sabe é que a cada 3,26 milhões de anos-luz de espaço que percorre, aumenta 70 km por segundo o afastamento. Isso é que se sabe. Mas você não sabe até onde vai isso. E se isso aumenta, tudo indica que lá nos confins do universo vai para o passado. Tá? E outra coisa também, essa questão de calcular que a idade do homem na Terra é de 40 milhões de anos, também acho esses cálculos não estão certos.
Por quê? A idade do ser humano na Terra é muito maior que isso. É muito maior que isso. Então, o que a gente tem de concreto nisso tudo é que você pode calcular um parabolóide e você pode, mas você não consegue saber o tamanho do universo, não. Porque o que você consegue saber é que a cada 1 MPC, ou seja, a cada 3,26 milhões de anos-luz que ele percorre, a velocidade dele aumenta 70 km por segundo e assim sucessivamente. Então, pela teoria da relatividade, tem relatividade geral e especial, e você tem a teoria gravitacional da deformação do espaço tridimensional, o espaço-tempo, o espaço vinculado ao tempo, a deformação do espaço tridimensional ocorre pela teoria, a teoria da aceleração da gravidade, tração da gravidade, né? E tem a teoria especial e geral. E tem essa teoria, a outra teoria que diz que quando você está em velocidades próximas à da luz futura, acima da luz passada, tudo indica que a um determinado ponto, o universo ele tem um tamanho que na verdade é uma passagem no tempo. Isso aqui indica. Vou agora fixar no raciocínio conceitual, tá? Se a cada 3,26 milhões de anos-luz foi detectado que o universo se expande, ele tem um acréscimo na sua expansão. Então, de 70 km por segundo, vamos dar um exemplo mais simples. Você está num carro a 40 km por hora. A cada 1 km, você jogou para 50 km por hora. Passado mais 1 km, você jogou para 60 km por hora. Passado mais 1 km, você jogou para 70 km por hora. Na prática, é isso que acontece. Quanto mais distante, ele está com uma velocidade maior. Então, o universo está acelerando. Se ele está acelerando, ele já passou da velocidade da luz. Porque uma coisa é o que está dentro, os astros, planeta, estrela. Outra coisa é o tamanho do universo. Baseado nesse raciocínio, que a determinadas distâncias de ano-luz, ele aumenta a sua velocidade, baseado nisso, fatalmente essa aceleração já ultrapassou a velocidade, com essa aceleração, já ultrapassou a velocidade da luz. Então, na verdade, o que nós estamos olhando e conseguimos olhar, se olharmos além, vai para o passado. E ir para o passado significa o quê? Voltar tudo de novo. E isso significa o quê? Que o universo, além de não ter fim, ele vai para o passado. Não é só a questão que você está vendo luzes emitidas do passado, que é a luz que chegou aqui, então o astro mudou de posição. Não é só essa questão. É a questão de que a cada 3,26 milhões de anos-luz, ele aumenta a sua velocidade. Então ele tem uma aceleração. E essa aceleração, assim como a massa tem luz, a luz tem massa, essa aceleração já ultrapassa, em um determinado ponto, ultrapassa a velocidade da luz. E se ultrapassa a velocidade da luz, ó, eu estou vendo essa caneta fazer isso, ó. É a luz da caneta que está chegando em mim. Se eu me afasto numa velocidade acima da velocidade da luz, eu estou vendo luzes que ela emitiu antes. Então eu estou vendo a caneta voltando. Então, para mim, o universo, além de não ter fim, e esse cálculo, para mim, não está certo, é muito mais do que isso, assim como o tempo do ser humano na Terra é muito mais do que isso, para mim, os confins do universo é uma volta ao passado. E aí fecha um ciclo, futuro, passado. Tá?
Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Não estou falando de religião, futebol ou política, só estou dizendo que é incalculável o tamanho do universo. E ele chega a um ponto que ele vai para o passado. E não tem uma precisão ainda de se datar a época do homem na Terra. É muito mais do que isso. Tá? Assim como existe a imprecisão no cálculo do carbono 14. Tá? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Gostaria de mostrar mais para quem gosta de física e cálculo a respeito dos cálculos aqui do meu paraboloide, tá? Mas enfim, eu não quero entrar na questão do cálculo. Você vai aplicar, para calcular um paraboloide, você vai aplicar jacobiano, tá? dz de 0 a z, sendo que esse z ele é a equação do paraboloide. De 0 a 1 em função de dr, que é o raio, e de 0 a 2π em função de dθ. Essa integral tripla você calcula e dá π/2 unidades de volume. Mas a questão aqui não é entrar só no cálculo específico. A questão aqui é que se essa velocidade vai aumentando e tem uma aceleração, ultrapassa a velocidade da luz. Ah, mas a massa é limitada pela velocidade da luz. Eu não estou falando do que está dentro. Eu estou falando do invólucro. O invólucro, o tamanho do universo, vai para o passado. Tá? E esse período que está calculado aqui de 13,8 bilhões de anos é muito mais que isso. É muito mais que isso. Já foi achada estrela com um tempo maior. Tá certo? Então o que nós sabemos é muito pouco. Muito pouco. O que nós podemos deduzir é que, na minha opinião, vai para o passado, os confins do universo vai para o passado, ou seja, o universo paralelo e que vai para o passado, ou seja, retorna como uma senoide. E a sua expansão dos 3 graus acima do zero número absoluto mostra que ele está em expansão. Tá? E o tempo de vida do ser humano na Terra é muito mais do que isso. Não pode ser só 40 milhões de anos. 40 milhões de anos é muito pouco para desenvolver uma máquina tão complexa como a nossa. Não pode, não pode. Desculpa, não pode. Esse cálculo, e ninguém consegue saber o volume do universo. Por quê? Por 2 motivos. Porque se você tem um volume do paraboloide de 1 de altura e 1 de raio, como está aqui nessa integral de volume, você, para saber a massa, você tem que ter a densidade do universo. Poxa, a densidade do universo é variável. E outra coisa, para você saber o tamanho do universo, você tem que ter essa velocidade. Só que essa velocidade vai aumentando. Se ela vai aumentando, como é que você vai ter o tamanho do universo? Aonde ela vai parar? Ninguém sabe. Então, se você não tem essa velocidade, você não tem como saber também o tamanho do universo. Porque se a cada 3,26 milhões de anos-luz, 1 mpc, a velocidade aumenta a 70 km por segundo, quantas vezes isso se repete? Ninguém sabe. Então é muito mais do que isso. Então fatalmente vai ultrapassar a velocidade da luz. Eu não estou falando do que está dentro, eu estou falando dos limites do universo. Ultrapassa a velocidade da luz e vai para o passado. Tá? Pela teoria da relatividade de Albert Einstein. Tá certo? No qual eu tive o privilégio de estudar na PUC de Petrópolis com o professor Alaor Sinch. Tá? Enfim, o tamanho do universo, para mim, além de não ter fim, ele vai para o passado. Tá? Não só pela questão da luz, que muda de posição, mas pela questão de que a cada ano, determinados quantia de anos-luz, ele aumenta a sua velocidade.
E isso vai se mantendo. Até que acontece de você ultrapassar a velocidade da luz e ir para o passado. Ah, mas Levi, isso é impossível. Não. No acelerador de partículas já conseguiram fazer com que partículas subatômicas fossem para o passado. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Me permitam, eu vou desligar a câmera.